Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai fazer a correção da atividade de conjunção. Porém, em decorrência do nosso áudio da última aula ter ficado cortado, eu vou fazer uma breve revisão aqui para facilitar o entendimento de vocês, certo? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Um minuto. Tirar porque nos outros não tem. Tá? Então vamos lá. Pessoal, conjunção, junção, tá? Na própria palavra diz. É um termo que vai juntar, vai ligar, certo? Mas vai ligar o quê? Geralmente, a conjunção vai ligar duas orações, certo? Duas ou mais orações. Ok? A gente estudou já período simples e período composto. A gente viu que no período simples eu tenho apenas um verbo e no período composto eu tenho dois ou mais verbos. E cada verbo desse, ou locução verbal, representa uma oração. E a oração, ela não pode ficar solta dentro do período. Ela tem que ter uma relação de ideias, né? Coerentes, coesas, uma com a outra, tá? Então, a função da conjunção é ligar essas orações ou ligar palavras de mesmo valor semântico, tá? E gramatical. Por exemplo, ele joga futebol e basquete. Futebol e basquete são dois substantivos, então eu tenho uma conjunção aqui ligando essas duas ideias, ok? E aí também eu tenho um verbo aqui que está implícito. Qual é esse verbo? Jogar. Para não ficar repetitivo, eu omiti. Né? Então, ele joga futebol e joga basquete, tá? Mas aí não tem a necessidade de eu colocar joga e joga, tá? Então, como são palavras do mesmo valor gramatical, substantivos, tá? Eu vou usar uma conjunção para ligar elas duas. E no período composto, eu tenho aqui, não fui. Saiu 2 pontos, espera aí. Agora vai. Período composto começa com letra maiúscula, vírgula, não encerra período, eu vou continuar. Termina aqui no ponto final. Tenho dois verbos, o verbo ir e o verbo correr, tá? Então, eu tenho aqui duas orações. Oração número 1, oração número 2. Não fui para a academia, mas corri na praça, certo? Então, eu tenho a conjunção mais ligando o fui ao corri. E que ideia esse mais tem dentro desse período? De oposição. Qual é a lógica de não ir à academia? A pessoa entende que o indivíduo não fez exercícios físicos, não praticou exercício físico naquele dia. Então, eu jogo uma conjunção aqui de oposição de ideia para dizer que, por outro lado, mas, porém, entretanto, eu corri na praça, certo? Então, eu tenho aqui duas ideias opostas ligadas pela conjunção mais, né? E aí eu mostrei também na aula, não sei se ficou claro para todo mundo, a função aqui da conjunção. Eu tenho a conjunção representando essas duas mãos aqui, ó, as mãos da conjunção, ligados à oração 1 e oração 2, estabelecendo uma relação de sentido. Deixa eu voltar aqui rapidamente. Qual a relação de sentido desse i aqui? De adicionar uma informação. Então, ele joga futebol e basquete. Então, estou adicionando. Então, enquanto essa aqui é uma conjunção aditiva, essa aqui é uma conjunção adversativa. Vamos ver qual é o valor desse pois aqui? Fizemos uma festa, verbo 1, oração 1. Ganhamos a gincana, oração 2, verbo 2. E aí eu tenho um pois aqui no meio ligando, ficando, né, no final, fizemos uma festa, pois ganhamos a gincana. Que relação de sentido tem esse pois? O pois, logo após ele, eu tenho uma oração que vai explicar a oração anterior. Eu fiz uma festa e aí eu estou explicando o motivo por que ganhamos a gincana. Então, pois, porque,
são conjunções explicativas, tá bom? E aí também falei na aula que existem dois tipos de conjunção. As coordenativas, que ligam orações independentes, vocês vão ver isso depois. E as subordinativas, que ligam orações que dependem uma da outra. Dependem como assim? Para fazer sentido, eu preciso de outra oração. Isso daí também vocês vão ver mais para frente, tá? Então, a aula anterior falou sobre, e o exercício que a gente vai fazer já já, né? Tudo está em torno das orações coordenativas, e elas são 5. São conjunções que ligam ideias de adição, oposição, alternativa. Alternativa é o quê? Muitas opções. Cada oração vai me dar uma opção. Conclusão, certo? E explicativas, tá? Vamos para frente. Vamos ver aqui rapidamente o exemplo. Aditiva, eu adiciono uma informação a outra. Ana não fala nem ouve. Então, mesmo que seja negativo, dentro da gramática, o nem ele é enxergado como uma conjunção aditiva. Eu estou adicionando informação. Estou adicionando a informação de que Ana, além de não falar, ela não ouve, tá? Compramos roupas e sapatos. Compramos roupas e compramos sapatos, certo? Então, eu estou ligando aí duas ideias e duas palavras também de mesmo valor gramatical, tá? Ele não lê, aliás, ele leu não só o livro, mas também a revista. Então, estou adicionando também outra informação aqui, que é além dele ter lido o livro, ele leu a revista. E quais são as conjunções mais recorrentes quando eu falo de coordenativas aditivas? Eu tenho o e, o nem, não só, mas também, e o não só, como também, tá bom? Para frente, eu também tenho as conjunções adversativas que vão ligar duas ideias opostas. Quais são as mais recorrentes? Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia. Todas essas conjunções, elas têm o mesmo valor de adversidade, tá? De oposição. Então, faltei a aula, mas estudei o conteúdo. O que se espera de alguém que faltou a aula é que não tenha absorvido o conteúdo, porém, esse aluno estudou. Então, eu tenho aqui duas orações ligadas pela conjunção mas, né? Que é o faltei e estudei, ok? Não fomos campeões, todavia jogamos bem. A princípio, no fomos aqui, na primeira oração, você pode achar, não fomos campeões, deve ser porque eles jogaram mal. E aí eu ligo uma ideia oposta, jogaram bem, porém não foram campeões, certo? Não somos amigos, contudo não desejo mal, tá? O caso era grave, entretanto conseguimos resolver. Então, duas ideias opostas ligadas por uma conjunção adversativa. Alternativas, eu posso ter o ou, o ora, quer, seja. Lembrando logo a vocês que as que mais aparecem é esse ou e o ora. O quer e o seja dificilmente aparece, tá? Então, vamos lá. Ou você vem conosco ou você não vai, né? Então, vem aqui é o primeiro verbo e o vai é o segundo, duas orações. E aí eu tenho as conjunções ou me dando alternativas ou excluindo essas alternativas, tá? Então, ou você vem conosco ou você não vai. Escolha. Ele era confuso. Ora chorava e ora sorria. Aqui, nesse caso, eu não vou ter opções, e sim transições de sentimentos. O que as conjunções alternativas, elas também podem expressar, né? Ele era confuso. Ora chorava, ora sorria, tá? Você irá, quer queira ou não. Quer ou não, né? Você irá, quer queira, quer não. Aliás, não tem esse ou aqui, tá, gente? Desculpa. Todos devem votar, seja homem ou seja mulher. Ok? Deu para entender direitinho? Para frente. Conclusiva. Quais são as mais comuns? Logo, por isso, então, pois, quando vem depois do verbo. Eu vou já dar um
uma explicação, uma dica para você diferenciar o pois conclusivo do pois explicativo. Ó. Porque o pois ele pode aparecer tanto explicando como concluindo. Mas eu vou dar uma dica já já e vocês vão tirar de letra isso daqui, tá? Portanto, assim, etc, tá? Então, vamos lá. Chove bastante, portanto, a colheita será garantida. Então, eu tenho aqui uma relação entre chover e a colheita está garantida como uma conclusão do fato de chover bastante. Então, choveu bastante. Conclui-se que a colheita está garantida, certo? Então, eu coloquei aqui uma conjunção conclusiva que é o portanto. Estudamos muito, logo faremos uma boa prova. Então, eu também tenho aqui fazer uma boa prova como uma conclusão de estudar muito. Maia caiu, por isso chorou. Lia adoeceu, devemos, pois, chamar o médico. Miss, como é que eu vou saber se esse pois aqui ele é conclusivo ou ele é explicativo? Muito fácil. Você vai fazer duas substituições. Se você conseguir substituir esse pois aqui por então, esse pois vai ser conclusivo. Se você conseguir substituir pelo porquê, sem a frase ficar estranha, tá? Pelo porquê, aí o porquê vai ser explicativo. O pois vai ser explicativo, tá? Vamos lá. Lia adoeceu. Devemos então chamar o médico. Deu certo? Deu. Então esse pois aí, ele é conclusivo. Vamos substituir pelo porquê. Vamos ver se a frase vai ficar estranha. Lia adoeceu. Devemos porque chamar o médico. Estranho, né? Então, não é explicativo. Esse pois só pode ser conclusivo. Vamos rapidamente aqui para as explicativas. Quais são as que mais aparecem? Que, porque, assim, pois, depois do segundo verbo, porquanto e por conseguinte. Exemplo, Júlia não foi à aula porque estava doente. Então, eu tenho aqui não ir à aula, não foi à aula, estava doente. Dois verbos aqui, duas orações. E aí eu tenho um porquê, em que a segunda oração ela vai explicar a primeira. Tá? Então, é o motivo, é a explicação da primeira. Júlia não foi à aula, isso tudo aqui é o motivo por dela não ter ido à aula. Estava doente, tá? Paulo não fez a tarefa, pois perdeu o livro. Vamos usar aquela dica lá de substituir pelo então ou pelo porquê para saber se é conclusivo ou explicativo. Lembrando que essa substituição não pode alterar o sentido original da frase, tá? Então, eu tenho aí, Paulo fez a tarefa. Vamos substituir pelo então. Paulo fez a tarefa, então perdeu o livro. Continua com o mesmo sentido? Não. Se eu colocar um então aqui, é como se ele não fez a tarefa e depois que ele perdeu o livro. Então, perdeu o livro. E não é esse sentido original da frase. O sentido original da frase é o quê? Paulo não fez a tarefa, pois perdeu o livro. O motivo dele não ter feito a tarefa foi perder o livro. Então, o então aqui não pode caber nesse pois. Vamos substituir pelo porquê. Paulo não fez a tarefa porque perdeu o livro. Mantém-se o significado original aqui do período, tá? Se deu certo é porque esse pois é explicativo e não é conclusivo, diferente daqui. Lia adoeceu, devemos então chamar o médico. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês tenham conseguido entender melhor, apesar de ter ficado mais rápido. Mas eu acredito que esse áudio não vai sair cortado. E aí vocês vão conseguir entender melhor a nossa atividade aqui da gramática, tá? Eu vou fazer a leitura, vocês vão abrir aí na página 158 da gramática reflexiva, para a gente fazer a correção. E aí nas questões de interpretação de texto, pessoal, eu vou utilizar as respostas do livro do professor para ficar mais rápido, tá? Eu vou responder com vocês apenas as de gramática. Então, na página 158, vocês têm aí um texto chamado hierarquia. Tá? Hierarquia. Diz que um leão enorme ia andando chateado, não muito o rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher
e esta lhe dissera poucas e boas. Então o leão estava chateado porque tinha brigado com a mulher e ele estava se sentindo, né, humilhado, digamos assim. Eis que subitamente o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor. Vixe, mesmo, mais menor existe. Pessoal, no Brasil nós não costumamos falar, é até inadequado, segundo a gramática. Porém, em países como Portugal e outros países que falam o português, mas não do Brasil, essa expressão ela é muito utilizada, ela é comum, ela não é julgada como inadequada, certo? E o autor desse texto ele é brasileiro, porém ele passou muitos anos em Portugal, tá? E aí ele quis usar essa relação do mais menor para poder intensificar o tamanho do rato. O rato era muito pequeno mesmo, tá? Então o leão estava andando, triste, abatido, humilhado, e encontrou um rato muito pequeno. Pisou-lhe a cauda e enquanto o rato forçava inutilmente para escapar, o leão gritava: miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, ou seja, de pouco valor, torpe. Não conheço na criação nada mais insignificante e nojento. Vou te deixar com vida apenas para que você possa sofrer toda a humilhação do que eu lhe disse. Você, desgraçado, inferior, mesquinho, rato. E soltou. Então, o leão tinha brigado lá com a mulher dele, estava humilhado, estava se sentindo mal. Do nada passou um rato, o rato nada a ver com a história. E ele foi descontar toda a sua frustração, toda a sua raiva em cima do rato, que não tinha nada a ver, né? E aí o rato vai responder, né? O rato correu o mais que pôde, mas quando já estava a salvo, gritou para o leão: será que Vossa Excelência poderia escrever isso para mim? Vou me encontrar com uma lesma que eu conheço e quero repetir isso para ela com as mesmas palavras. Moral do texto: afinal, ninguém é tão inferior assim. Submoral: nem tão superior, por falar nisso. Então, o que é que o texto aqui está dizendo? A corrente do mal. Uma pessoa tem seus problemas pessoais, suas frustrações, seus medos, suas dificuldades, e aí joga em outra pessoa que não tem nada a ver com isso, toda a sua carga negativa, né? E essa pessoa que recebe essa carga negativa, se não souber filtrar, vai passar para outra pessoa e por aí vai, né? As pessoas produzindo energias negativas umas para as outras, né? Então, basicamente, é isso que o texto está trabalhando aqui, tá? Então, vamos para as questões. A fábula de Milor retrata um encontro entre um leão e um ratinho. Que tipo de sentimento o leão demonstra ter pelo ratinho? Por quê? Então, sugestão aqui do livro, e o que a gente notou também, ele demonstra ter sentimento de desprezo, pois se julga superior, né? E na realidade ele não era superior, ele estava era triste, ele só não queria demonstrar que estava triste, né? Por orgulho. Por que o leão foi tão agressivo com o ratinho? Porque ele tinha discutido lá com a mulher dele, e a mulher dele falou poucas e boas para ele, ele ficou se sentindo mal e descontou no rato, tá? Mas vocês podem colocar apenas essa resposta aqui sucinta, tá bom? Se for necessário, vocês pausem o vídeo para poder copiar no livro, ou corrigir aí o que precisar, certo? Tô fazendo aqui no livro do professor para ficar mais rápido. 2. No trecho, o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor que ele já tinha visto. Há o emprego de uma construção que foge à norma padrão. Qual é ela? Que construção a norma padrão recomenda? Por quê? Então, é a construção do mais menor. Então, vocês vão explicar aí que mais menor, segundo a gramática da língua portuguesa, é uma construção equivocada, inadequada, certo? E poderia ser substituído por apenas o menor rato que ele já tinha visto, tá bom? O que pode justificar o emprego dessa construção no texto? O narrador pretendia, pessoal, falar que era um rato verdadeiramente pequeno, tá?
Ele quis dar uma ênfase ao tamanho do rato, que era minúsculo, certo? Observe a moral e submoral do texto. Qual delas é adequada ao leão e ao rato? Então, as duas são adequadas tanto para o leão quanto para o rato, porque um está reproduzindo o comportamento negativo do outro, né? Jogando em cima de outros seres problemas que pertencem a eles, né? Cabem a eles trabalhar esse sentimento aí do perdão e viver a vida feliz, tá bom? Então, qualquer coisa vocês pausem aí. Vamos para as questões de gramática, tá bom? Elas estarão muito parecidas com a prova de vocês. Pessoal, vamos continuar aqui da questão 4, tá bom? Então, leia estes pares de oração. Diz que um leão enorme andando chateado, não muito rei dos animais, tinha acabado de brigar com a mulher. Vou te deixar com vida, apenas você possa sofrer toda a humilhação. Então, só por essa segunda aí já dá para ver que alguma coisa foi retirada desses dois fragmentos. E tem A. Do modo como estão dispostas as orações de cada par. Elas estão relacionadas por alguma palavra? Então, aqui a resposta é não, né? Porque aqui eu tenho um verbo, diz que o ir andando é uma locução verbal. Não muito rei dos animais, tinha acabado de brigar. Isso tudo aqui também é uma locução verbal. Entre essas orações, eu não tenho conjunções, pelo menos conjunções coordenativas. Esse que aqui, ele é uma conjunção integrante, mas vocês vão ver depois. Então, não olhem para ele agora, tá? Então, entre o ir andando e o tinha acabado de brigar, não tem conjunção. Porém, no texto original, tem, certo? Porque foi retirado de propósito. Então, diz que um leão enorme andando chateado, não muito rei dos animais, porque tinha acabado de brigar com a mulher. Então, porque a conjunção que está explicando o fato dele estar chateado. Então, ele ia andando chateado, oração 1, certo? Tinha acabado de brigar com a mulher, oração 2. Então, a oração 2 é a explicação da oração número 1. Como é que eu sei? Por conta da conjunção coordenativa explicativa que eu tenho aqui. Tá bom? Só que foi retirada lá, de propósito. Então, tinha acabado bem aqui, gente. É para ter um porque junto, sem acento, tá? Vou te deixar com vida apenas para quê, né? Aqui foi retirado para a palavra para quê. Quer ver? Com certeza. Vamos lá. Ó. Vou te deixar com vida apenas para que você possa. Então, essa palavrinha, essa expressão, essa locução conjuntiva foi retirada da frase para que a gente possa analisar. Também aqui, gente, vou te deixar. Se vou te deixar é uma locução, com vida apenas para que você possa sofrer toda a humilhação. Então, ó, oração 1, oração 2. Vamos responder as questões agora que a gente fez a nossa análisezinha. Do modo como estão dispostas as orações, não. Então, não tem nenhuma palavra que ligue. Nós que voltamos ao texto e percebemos que elas foram retiradas. As que estão ligando foram retiradas, que é o porquê e o para quê, tá? Volte ao texto e identifique a palavra que liga as duas orações. Nós já fizemos isso. Vamos ajeitar aqui, tá? Então, porque na primeira, né? Vocês colocam aí o trecho 1. E o para que no trecho número 2, beleza? Ver se eu aumento a letra, tá bom, né? No texto, a relação entre as orações de cada par é explicada por meio da palavra que as liga? Dá para entender.
Como eu falei para vocês, esse porquê, ele liga a oração que está explicando a oração principal, certo? A outra oração. Então, a oração 2 explica o número 1. Então, no trecho 1, abre aspas, porque é explicativo. E no trecho 2, o para que é final, ou seja, indica um objetivo, uma finalidade, certo? Mas a gente só viu aditivo, adversativo, alternativo, conclusivo e explicativo. E esse de finalidade? Esse de finalidade pertence às subordinadas, tá? Que a gente vai ver depois. Porém, é bom que vocês já consigam identificar. Por que é finalidade? Vou te deixar com vida apenas para que você possa sofrer toda a humilhação. Então, esse para que é o objetivo do leão ter deixado ele com vida. Foi o motivo pelo qual, tá? Então, eu vou deixar você com vida com a finalidade de fazer você, para que você possa sofrer com toda a humilhação que eu disse, certo? Isso aqui, essa finalidade a gente vai estudar nas subordinadas mais na frente, tá? Por enquanto, só respondam e guardem as informações. No texto, em qual par de orações da questão anterior a palavra que liga uma oração a outra induz a causa ou a explicação relativa ao que se afirmou antes? Mesma coisa, então é o porquê, né? Aqui vai ser o porquê. E indica uma finalidade, um objetivo, o para quê. Ok? Ok, vamos lá. Pronto. Então, aqui é o conceito, né, que a gente estudou já por meio do vídeo. Nós temos outro exercício aqui. Vamos lá. Vamos fazer a leitura, né? Café estimula a preguiça. Pare com essa mania de beber café para acordar. Parece que você não está tomando a melhor decisão. Segundo pesquisa britânica, ao contrário do esperado, café estimula a preguiça. Quer dizer, com ratos funciona assim. 20 deles foram colocados numa jaula com buracos onde havia açúcar. Alguns dos ratos eram esforçados e buscavam até os espaços mais difíceis de alcançar só para se esbaldar em uma dose extra de energia. Vocês sabem que açúcar é energia, né? Já outros eram bem mais preguiçosos. Para que se esforçar enquanto dá para pegar açúcar em um buraco mais fácil? Bem, aí todos eles ganharam um pouco de café. Os ratos preguiçosos continuaram preguiçosos, porém, aqueles outros mais ativos mudaram de atitude, tornaram-se preguiçosos também. Os cientistas ainda não sabem explicar o porquê, mas a notícia serve para que você fique esperto quando decidir tomar um cafezinho para espantar a preguiça. Ok? Temos um pequeno textinho aí um pequeno texto de divulgação científica, tá bom? Então, na primeira questão, o segundo texto, uma pesquisa aponta que, ao contrário do que sempre se acreditou, o consumo de café pode não ter efeito estimulante. Como que os animais foram feitos? Com que animais foram feitos os experimentos da pesquisa? Então, foram feitos com ratos. Que efeitos o consumo do café produziu nos ratos? Gerou preguiça. Gerou preguiça, gerou inatividade, certo? As duas respostas vão estar válidas. Gente, só um minuto. Observe as orações desse trecho do texto. Vai estar apagado para mim? Aqui tá aparecendo só um. Deixa eu dar uma olhada no... Ah, deve ser só esse mesmo.
Os ratos preguiçosos continuaram preguiçosos. Então, eu tenho ratos preguiçosos, continuaram preguiçosos. Repetição de preguiçosos aqui. Vamos ver o que a questão vai trazer. Qual é a conjunção que relaciona uma a outra? Gente, eu acho que segue aqui, mas eu não estou conseguindo ver. Eu vou voltar para o texto, porque eu acho que no texto eu vou conseguir visualizar o trecho. Vamos lá. Bem aqui, gente. Então, começa o período bem aqui. Os ratos preguiçosos continuaram preguiçosos. Porém, vou ter um outro período aqui. Aqueles outros mais ativos mudaram de atitude. Tornaram-se mais preguiçosos também. Certo? Então, aqui no texto, é possível ver que a conjunção é porém. Certo? Vamos voltar aqui. Qual é a conjunção? Porém. A conjunção estabelece entre as duas orações uma relação de explicação, de oposição ou de adição. No caso do porém, vamos dar uma olhada. Os ratos preguiçosos continuaram preguiçosos. Por outro lado, porém, aqueles outros mais ativos mudaram de atitude. Então, eu tenho aqui uma conjunção que indica oposição de ideias. Por que é a oposição de ideias? Porque eu tinha ratos ativos até provarem do café, certo? Então, os ratos preguiçosos continuaram preguiçosos, porém, os ativos passaram a ser preguiçosos também. Então, eu tenho aqui uma oposição de ideias entre ativos e preguiçosos. Eu vou colocar aqui oposição. Beleza. C. Qual das conjunções abaixo pode substituir a conjunção identificada no item A sem que haja alteração de sentido? O nem, pessoal, é aditivo, certo? Como a gente já, se vocês voltarem aí à aula, eu vou disponibilizar o PowerPoint para vocês também, vocês vão ver, e no próprio livro vocês vão ver que o nem é uma conjunção aditiva. O quando, a gente vai ver lá nas subordinadas, indica tempo, não tem nada a ver com posição. O porquê é uma explicação, meu povo. Qual é a correta? Mais. O mais vai ser a correta, tá? Deixa eu circular de vermelho aqui. Porque não, explicativo, quando não, tempo, nem adição. Beleza? Para frente. Terceira questão. Releia esse trecho do texto. Parece que você não está tomando a melhor decisão. Se eliminarmos no trecho a conjunção que, teremos parece você não está tomando a melhor decisão. Vocês estão vendo a falta que faz uma conjunção, né? Essas orações dependem uma da outra sintaticamente? Vamos primeiro ver quais são as orações, certo? Parece é a oração número 1, está tomando é a oração número 2, certo? Então, esse parece aqui, sozinho, se eu arriscar aqui, eliminar essa segunda aqui, eu não entendo ela por si só. Eu bater na porta aí de vocês. Gente, parece. Fechei a porta. Vocês vão ficar pensando, parece o quê, né? Então, ela não é independente. Eu não consigo entender por si só. Exemplo de duas orações que são independentes. Saí cedo, porém cheguei tarde. Pessoal, eu tenho o verbo sair e o verbo chegar. E eu tenho uma conjunção aqui, porém. Na oração número 1, se eu tampar a 2, eu consigo entender. Gente, saí cedo. Vocês entendem a minha ação como um todo.
Se eu falar também, pessoal, cheguei tarde, vocês vão entender também. É diferente de eu bater aí. Pessoal, parece, viu? Então, vocês estão vendo que é uma oração que ela é completamente dependente da segunda. A oração número 1, que é o parece, ela é dependente da segunda, para fazer sentido. Parece o quê? Que você não está tomando a melhor decisão. Então, ela é dependente. Essas orações dependem uma da outra estaticamente? Sim. Conclua. A conjunção que é coordenativa ou subordinativa? A gente falou, pessoal, que as coordenativas elas são independentes e as subordinativas elas são dependentes. Se a oração número 1 é dependente da 2, então elas são o quê? Elas são subordinativas. Subordinativas, ponto, porque uma depende da outra para fazer sentido. Beleza? 4. Quando toma café, você se sente mais ativo ou mais preguiçoso? Aí é uma resposta pessoal, tá bom? Vocês me dizem aí. Eu recentemente parei de tomar café com cafeína. Por mais que pareça redundante, eu troquei pelo descafeinado, me sinto bem melhor. O café me dava muita azia e eu ficava muito, sei lá, agitada, fazia me sentir mal. Enfim, vamos para a quinta questão. Identifica as conjunções nas anedotas. Então, vamos pegar nosso pincelzinho aqui. Vamos lá. Como se pode conhecer... Peraí, deixa eu tirar essa... Como se pode conhecer se uma galinha é nova? Pelos dentes. Ora, o Senhor não sabe que a galinha não tem dentes? Sei perfeitamente, mas eu tenho os meus. Eu não entendi. Vamos lá. Como pode... Não entendi, mas enfim, vamos... se alguém entendeu, coloca aí nos comentários. Porque... Vamos lá. Conjunções, tá? Então, eu já visualizei aqui a conjunção mais. Será que tem outra? Como se pode conhecer se uma galinha é nova? Tem, mas eu tô vendo aqui subordinadas. Eu não quero marcar as subordinadas. Aqui também é outra subordinada. Então, de coordenativa, a gente só tem o mais. Vamos para a segunda. Eu espero entender essa outra piada. Um rapaz pobre estava com a casa cheia de ratos. Arranjou uma ratoeira emprestada, porém não tinha queijo para colocar nela. Então teve uma ideia. Colocou nela um papel escrito, vale um queijo. No dia seguinte, quando foi ver a ratoeira, havia um papel, vale um rato. Então vamos lá. Um rapaz estava com a casa cheia de ratos, arranjou uma ratoeira, porém, ó, aqui, ó, não tinha queijo para colocar nela. Então, teve uma ideia. Colocou nela um papel escrito, vale um rato. No dia seguinte, quando é subordinativa, foi ver a ratoeira, havia um papel, vale um rato. Pronto, então é isso, gente. Tem o porém, o então e o mais aqui, certo? Pessoal, aqui a questão vai pedir para a gente ligar cada um dessas orações, desses períodos, por conjunções, tá? E aí, essas conjunções, elas precisam ser coordenativas, ou seja, você vai poder usar o e, o mais, o nem, o porém, todavia, que, pois, porque, ou, logo, portanto, por aí vai, certo? Então, vamos ver aqui no item A. 1 minuto em Plutão é igual a 248,5 minutos na Terra. Seu ano é 248,5 anos mais longo que o da Terra. Mas
já tem uma conjunção, né? Essa seria a menor das preocupações. A espaçonave mais moderna leva cerca de 9 anos para chegar a Plutão. Então, pessoal, ó, 1 minuto em Plutão verbo então eu tenho a oração número 1, é isso daqui. Seu ano eu tenho a oração número 2, peraí. Oração número 2 bem aqui. Seria oração número 1 dentro desse período aqui, ó, depois do ponto final. Leva para chegar. Leva para chegar, pessoal. Esse para chegar aqui é uma locução verbal só. Leva para chegar, certo? Vamos lá. 1 minuto em Plutão. Aqui eu falo sobre minutos e logo depois eu falo sobre anos. Então aqui, pessoal, eu estou adicionando a informação. Logo eu posso botar uma conjunção aqui. 1 minuto em Plutão é igual a 248,5 minutos na Terra. E seu ano é 248,5 anos mais longos do que o da Terra. Estou adicionando informações, então eu vou usar uma conjunção coordenativa de adição. Mas essa seria a menor das preocupações, porque a espaçonave mais moderna leva cerca de 9 anos para chegar a Plutão. Então, a espaçonave mais moderna leva cerca de 9 anos para chegar a Plutão, explica a primeira oração que diz que essa seria a menor das preocupações. Por que seria a menor das preocupações? Porque a espaçonave mais moderna leva cerca de 9 anos para chegar a Plutão, certo? Então, tranquilo aqui, né? Aqui por quê? Porque, pois, tá? Qualquer conjunção aqui que seja explicativa e aqui que seja aditiva, com exceção do nem, certo? Que ia perder o sentido. B. Por muito tempo acreditou-se, o verbo, que o menor dinossauro era o Compsognathus, que media entre 70 centímetros e 1 metro, né? Se era media entre 70 centímetros, mais ou menos 70 centímetros ou até 1 metro, tá? E 1 metro. E viveu, vai ficar 2i aqui, né? Se eu botar o ou, vai ficar estranho. Que media entre 70 centímetros ou 1 metro. Ou 1 metro. Se não ficar estranho para vocês, vocês podem colocar um ou aqui. Para mim fica. Então, prefiro deixar a repetição aqui. E viveu há mais de 150 milhões de anos na Europa. Fósseis descobertos nos Estados Unidos indicam que podem ter dinossauro ainda menor. Porém, né, gente, ó. Aqui tá falando que o menor dinossauro era esse, que media entre 70 e 1 metro. Porém, fósseis encontrados no Colorado, nos Estados Unidos, indicam que pode ter existido um dinossauro ainda menor. Certo? Então, aqui é o porém, ou todavia, porque a gente já botou, não. Vamos colocar porém. A gente não botou porém ainda, porém. Certo? Porém, fósseis descobertos no Colorado, nos Estados Unidos, indicam que podem ter existido um dino ainda menor. O animal teria vivido na região há cerca de 150 milhões de anos, tinha cerca de 50 centímetros, pesava menos de 1 quilo e era herbívoro. São características aqui, eu estou vindo de uma série de enumeração de características relacionadas a esse animal. Então, ele teria vivido na região há cerca de 150 milhões de anos. Também, né, tinha cerca de 50 centímetros, pesava. E para finalizar a enumeração, vou colocar um i de novo aqui, tá? Certo?
Aqui não precisou dessa análise. Eu pensei que ia ser necessário, mas não. Tá? Vamos para o item C. Bento XVI afirmou que o trabalho agrícola não pode ser considerado como uma atividade secundária, mas como objetivo de toda a estratégia de crescimento e desenvolvimento integral. Segundo o Papa, atualmente, há um contínuo abandono das áreas rurais, com uma diminuição global da população agrícola e das reservas alimentícias. Já tem um I aí, pessoal, certo? Então, com a diminuição global da produção agrícola e, portanto, das reservas alimentícias. Por que o portanto? Porque aqui ele está querendo ligar uma ideia de conclusão. Ó. Com a diminuição global da produção agrícola, as reservas alimentícias elas também vão cair, vão diminuir, certo? Então, com uma diminuição global da produção agrícola e, portanto, das reservas alimentícias. E, então, das reservas alimentícias. Uma relação de consequência, né? De conclusão. Tudo bem? Vamos para frente. Leia uma página de diário da Julieta e responda as questões 2 a 5. Acredito que essa seja a penúltima página. 31 de dezembro. Diário meu. Hoje faz um ano que escrevo todo dia, quase, em suas páginas. Você foi um ótimo amigo, ouve tudo o que eu digo e ainda por cima me dá conselhos. Tudo bem. Não dá conselhos, mas me faz pensar e me dá ideias assim mesmo. Você é 10, mas não é infinito. As páginas acabaram. Eu vou começar a escrever em um novo diário. Comprei até uma canetinha colorida linda e uma cartela de adesivos fofíssimos. Não se preocupe, eu nunca vou esquecer de você. Você vai morar no baú. Muito pequeno, peraí. Você vai morar no baú, vai morar no meu coração. Beleza. O diário de Julieta está chegando ao fim e ela conta que vai iniciar outro. Em certo trecho, ela escreve: você é 10, mas não é infinito. Qual é o sentido da expressão você é 10? Você é 10, você é muito bom, você é excelente. Então, você bota aí muito bom. Excelente. Etc. Tá? Qual é o papel da conjunção destacada na frase? Ela liga duas orações de mesmo valor sintático ou estabelece entre elas uma relação de subordinação? Subordinação, pessoal, é de sentidos dependentes, certo? Se eu tirar essa conjunção daqui, pessoal, eu tenho você é 10. Eu posso chegar e falar, você é 10. Eu não preciso de mais outra oração para o você é 10 fazer sentido. Posso colocar, mas não é necessário. Não é infinito. Também é outra oração que faz sentido por ela mesma. Algo não é infinito. Ele não é infinito. O diário não é infinito. Já está completa a oração. Eu não preciso de outra. Como eu disse, posso acrescentar, mas não é tão necessário. Quanto aquele exemplo lá do parece. Parece. Parece o quê? Eu preciso de outra oração para fazer sentido, parece. Já o você é 10 e não é infinito, não precisa, certo? Então, eu tenho aqui duas orações. Vocês vão colocar aí. Duas orações. De mesmo valor sintático. Ok? Ou duas orações independentes. Essa conjunção opõe-se a uma ideia que foi expressa antes. Que ideia é essa? Você é 10, mas não é infinito. Então está se opondo, né? Ser excelente, no caso, talvez
a pessoa esperaria que ele durasse para sempre, né? Então, a conjunção mais, ela vai se opor à ideia de você, pode até colocar entre aspas aqui, você é 10. Classifique essa conjunção. Vamos lá. Conjunção coordenativa adversativa. É o nome dela. Tá? Miss precisa botar tudo isso. Se a questão tá pedindo para você classificar, você precisa colocar ela por completo, tá? Item E. Qual conjunção poderia substituir a conjunção destacada na frase sem que houvesse alteração de sentido? Por que logo contudo, nem ou portanto? Então aqui, você é 10, mas não é infinito. Só posso substituir por outra que seja opositiva, né? Então, vamos ver aqui o porquê. Ele é explicativo, o logo é conclusivo, o contudo é opositivo, o nem é aditivo, portanto é conclusivo. Então, vocês olhando lá no material de vocês e no próprio livro, vocês vão ver que a conjunção contudo é adversativa também, certo? Terceira, observe esta frase. As páginas acabaram e vou começar a escrever em um novo diário amanhã. Então, eu tenho duas orações, como aqui mesmo na questão, né, está explicado. A primeira oração, em torno do verbo acabaram. Vou começar a escrever. Isso tudo aqui é uma locução verbal, pessoal, tá bom? Conta como um verbo só, uma oração só. Então, eu tenho duas orações aí ligadas pela conjunção e. Entre as orações, que relação existe? De subordinação ou de coordenação? Eu vou falar, as páginas acabaram. Todo mundo entende, dentro do contexto de que eu estou lendo algo sobre o diário. As páginas acabaram. Vou começar a escrever em um novo diário amanhã. Também são duas orações que são independentes, tá? Essa aqui não precisa dessa outra para fazer sentido, nem essa precisa dessa outra para fazer sentido. Elas estão se ligando e gerando uma relação aqui de adição de informações, certo? Então, elas têm uma relação de coordenação, até porque nela, no meio delas, coordenação. No meio delas, existe uma conjunção coordenativa aditiva. Então, só pode ser coordenação. Certo? Bem aqui a conjunção, tá? Pessoal, se vocês ouvirem alguma música de fundo, bem de fundo, é o vizinho maravilhoso que não tem hora. Complicado, mas vamos lá. Item B. Qual dos seguintes valores semânticos a conjunção expressa? Marque com um X. Então, a gente acabou de falar que é uma adição de informação. As páginas acabaram, as páginas do diário acabaram e a menina vai começar a escrever um novo diário amanhã. Então, eu estou juntando duas informações. Então, eu tenho aqui uma relação de adição. Oposição não é, até porque a conjunção é aditiva. Tá? Alternância muito menos, conclusão não é, explicação também não, porque não tem pois, porquê, certo? Então, basicamente, pessoal, vou entender a relação, vou classificar a relação estabelecida por meio da conjunção. O I é conjunção aditiva, o porquê é explicativo, o logo é conclusivo, certo? Se eu souber as conjunções e souber os sentidos de cada uma delas, eu não vou ter muito problema em classificar isso daqui, tá bom? Quarta, observe essas orações. Não se preocupe, eu nunca vou me esquecer de você. Essas orações podem ser ligadas por uma conjunção. Qual é essa conjunção? Então, não se preocupe, eu nunca vou esquecer de você. Eu colocaria aqui um pois. Porque eu nunca vou esquecer de vocês está explicando
o meu pedido. Não se preocupe, porque eu nunca vou esquecer de você. Então, estou pedindo para o diário não se preocupar. E a razão, a explicação para ele não se preocupar é porque eu não vou esquecer dele. Então, relação aqui de explicação, pois, certo? Que relação de sentido a conjunção estabelece entre as orações? De explicação. Ok? Quinta questão. Em relação ao trecho, tudo bem, não dá conselhos, mas me faz pensar e dá ideias a si mesmo. Classifique as orações, mas me faz pensar. Classificar as orações? Certo. Vamos classificar. Me faz pensar. Eu entendo por completo, eu não preciso de outra para entender. Então, eu vou classificar essa oração aqui como uma oração coordenada e não subordinada. Oração coordenada adversativa. Por que é adversativa, pessoal? Porque eu tenho uma conjunção adversativa nela, tá? Junto dela. Ela é independente, mas eu tenho uma conjunção adversativa. E me dá ideias a si mesmo. Me dá ideias a si mesmo é outra oração coordenada. Oração coordenada. Aí, no caso, vai ser aditiva. Porque o I, né, é uma conjunção aditiva, tá bom? Sexta e última questão. Leia as orações de cada um dos itens a seguir, tentando perceber a relação semântica existente entre elas. Depois, reúna-as em uma única frase, empregando conjunções coordenativas. Certo? Você fala muito, não me convence. Caberia aqui, pessoal, entre esses dois períodos, se tornando um período só, a conjunção adversativa, porém ou mais, certo? Você fala muito. Muito. Porém ou mais, certo? Não me convence. Certo? Precisa de uma vírgula aqui, mas a gente não vai trabalhar o sentido da vírgula por enquanto. Quero que vocês entendam a questão da conjunção mesmo, certo? Você goste, você não goste, vou levá-lo ao médico. Então, é aquele quer, né? Então, deixa eu colocar aqui. Quer você goste, quer não goste, vírgula, vou levá-lo ao médico. Ok? Então, aí seria aqui a adversativa, que seria alternativo, certo? Fique quieto um instante, quero fotografá-la. Então, daria certo aqui uma explicação, né? Já que eu quero fotografar você, então fique quieto. Pelo fato de eu querer fotografar você, porque eu quero fotografar você, fique quieto. Então, fique quieta um instante. Vou explicar agora. Pois ou porque quero fotografá-la. Cheguei atrasada ao cinema, perdi o início do filme. A conclusão, né? Chegou atrasada ao cinema, conclui-se que ela perdeu o início do filme. Então, cheguei atrasada ao cinema, logo perdi o início do filme. Tô com um problema no M aqui. Pronto, pessoal. Essa é a correção da atividade, certo? É uma atividade muito importante para a prova de vocês. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Desculpa pela aula de ontem não ter saído com o áudio perfeito, certo?
Eu tentei melhorar basicamente o áudio dessa aula. E aí, qualquer problema, qualquer dúvida, me chame ou nos comentários do vídeo, ou no Classroom, ou no lugar onde vocês se sentirem mais à vontade, tá bom? Bons estudos para vocês e até a próxima.